MATLAB com Simulink. Vamos começar. Bom, aqui está um sumário rapidinho sobre o que a gente vai falar hoje. Eu vou começar falando um pouquinho sobre sistemas de controle, o que eles são, como que eles funcionam, para que eles servem. Logo em seguida, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o modelo PID de sistema de controle, o que isso quer dizer, o que ele faz. Depois, vou mostrar para vocês algumas aplicações que a gente tem com o MATLAB para poder incrementar na nossa modelagem desse sistema de controle, fazer essa modelagem muito mais simples, muito mais fácil. E, por fim, eu vou passar um tempo aqui com vocês, mostrando um exemplo aberto no Simulink, no MATLAB, de um sistema de controle PID aplicado, para vocês verem na prática como que isso funciona. Então, começando aqui com o sistema de controle. O sistema de controle pode ser definido como um conjunto de equipamentos e dispositivos que gerenciam o comportamento de máquinas e outros sistemas físicos. Para isso é necessário realizar a modelagem matemática da planta, seguida do projeto do controlador. Posteriormente, segue-se para a elaboração física dos sistemas. Então, o que isso quer dizer? Um sistema de controle, basicamente, vai controlar tudo aquilo que você não vai controlar manualmente. Para isso, a gente vai precisar de uma modelagem matemática da nossa planta, ou seja, do nosso sistema que vai ser controlado pelo nosso sistema de controle. O que isso quer dizer? A gente precisa de uma equação que vai representar como esse sistema funciona. Você vai dar um sinal de entrada, ele vai fazer, dentro dessa sua equação, vai simular aquilo que seu sistema estaria fazendo e, na saída, você vai ter um resultado para voltar para o seu sistema de controle. Isso aí vai ficar um pouquinho mais claro daqui a pouquinho, quando eu tiver uma representação um pouco mais visual para vocês. Mas, por enquanto, essa é a nossa definição de sistema de controle. Vou dar uma olhadinha aqui, então, em onde a gente vê esses sistemas de controle no dia a dia ou como que eles são utilizados aí. São muito utilizados em estabilização de voo, como, por exemplo, se você tem um drone voando, você não vai controlar manualmente a força que cada motor está exercendo, o ângulo em que cada motor está girando. Você quer controlar o seu drone. Mexer a alavanca para cima, ele vai subir. Mexer a alavanca para baixo, ele vai descer. Você mexer para o lado, ele vai andar para o lado. Você vai ter um botãozinho para fazer o seu drone girar. E você quer que tudo isso aconteça de forma fluida, natural. Que você não precise controlar manualmente cada motor e o tanto de energia que você está enviando para cada motor. E isso é realizado por um sistema de controle. No caso de automação industrial, onde você vai ter máquinas realizando trabalhos repetitivos e precisos, que precisam dessa precisão. Em veículos autônomos, você vê muito isso. Para veículos que vão ter que se manter na faixa sem correr para um lado ou para o outro. Veículos que vão ter que manter uma velocidade determinada específica quando estiverem subindo ou descendo elevações, rampas, ladeiras, para manter essa velocidade que você determinou, essa velocidade esperada. E na aplicação que eu acho mais interessante, pessoalmente, são esses robôs proprioceptivos. Vocês provavelmente já viram por aí esses vídeos da Boston Dynamics, esses robôs Atlas aí, que conseguem andar, correr, se equilibrar. O pessoal lá dá pancada nos robôs, os robôs não caem, continuam de pé, fazem tarefas complexas, carregam coisas, podem pular por cima de obstáculos. Tudo isso ele é controlado por um sistema de controle muito sofisticado, em que ele tem como entradas todas essas condições que esse robô está, ou seja, a posição que a perna dele está, que o pé dele está, se ele está caindo, em que ângulo ele está inclinado, a velocidade em que ele está se locomovendo. Todas essas informações de ambiente estão sendo alimentadas nesses sensores do robô para esse sistema de controle como entrada, e esse sistema de controle tem que fazer todos esses processamentos para poder falar para o robô: olha, você precisa colocar seu pé em determinada posição, você precisa fazer determinado tanto de força com a junta do seu joelho. E o que isso quer dizer na prática? Você precisa alimentar esse tanto de energia para o motor que está nessa junta. Você tem esse contínuo e preciso para cada movimento que esse robô precisa fazer.
Então, só de ele estar em pé se equilibrando, já são diversas forças que estão em ação aí, né? E diversos sensores que estão percebendo o que está acontecendo com esse robô e falando para esse sistema, então, determinar que tipo de forças ele precisa aplicar onde. Ou seja, que motores ele precisa ativar, com que frequência e com que potência, quanto de energia ele tem que dar para esse motor para ele fazer a força adequada para essa tarefa. No caso, só se equilibrar, ele precisa manter tudo isso. Então, todo esse controle é feito em tempo real, assim. Bom, isso é um básico do que são sistemas de controle. E, na verdade, antes de passar por os sistemas P&D, vou dar uma olhadinha se algum de vocês aí tem alguma questão, tem algo que queira acrescentar, falar. Esse webinar aqui é uma interação. Então, para garantir também que vocês estão acompanhando. Vou dar um tempinho, mas podem ficar à vontade para fazer perguntas, questões a qualquer momento aqui no chat. O Leandro e o Pedro estão aí me ajudando. Eles vão, se eu não ver a pergunta, não responder na hora, podem ficar tranquilos que eles passam para mim, eu respondo depois. A gente vai ter essa conversa, vai ter tempo para isso aí. Então, vou continuando com a apresentação. Então, os sistemas P&D, o que isso quer dizer? P&D é uma sigla que quer dizer proporcional, integral, derivativo. Então, esse sistema de controle P&D se utiliza dessas três ferramentas para poder manter um feedback constante. A ferramenta proporcional, integral e a derivativa. Vamos ver aqui um pouquinho mais graficamente, né? Então, vamos lá, como que isso funciona? Eu falei para vocês anteriormente que um sistema de controle ele tem entradas e saídas. Nas entradas, ele vai receber as condições iniciais, né, as condições em que esse sistema está inserido, e na saída, ele vai falar o que esse sistema que está sendo controlado precisa fazer. No caso de um robô, como eu falei para vocês, ele vai receber a velocidade, a inclinação, a posição, e esse sistema de controle vai falar, então, olha, você precisa fazer o tanto de força em determinado local, você precisa utilizar tanta energia em tal motor para poder continuar o funcionamento correto. Esse é só um exemplo de como pode ser aplicado um sistema desse. Mas o sistema P&D em si, como que ele funciona? Você vai definir um valor específico, ótimo, aquele valor em que você quer chegar, o seu valor padrão, que a gente está determinando aqui como set point, o R de T, lá no começo. Então, a partir desse valor esperado e o valor medido pelo seu controlador, você vai receber um valor de erro. E esse é o próximo valor que a gente tem no sistema. O objetivo desse nosso sistema de controle é manter esse erro o mínimo possível, ou seja, fazer com que o sinal esperado seja o mais próximo possível do sinal que ele está lendo, certo? Então, se a gente conseguir fazer isso aí, esse erro vai diminuir. Como que ele faz isso? Ele usa esses três algoritmos, proporcional, integral e derivativo. Com o somatório dos três, ele vai dar o output do seu controlador. Então, o output do controlador vai passar pela sua planta, pelo seu sistema a ser controlado, e aí pode ter sido feita uma modelagem matemática, uma modelagem física, ou pode ser um sistema físico pronto já mesmo, mas, enfim, essa saída do seu controlador é o que vai entrar como entrada nessa sua planta, nesse seu processo. E a saída desse seu processo vai ser o que vai entrar como entrada menos o seu valor esperado, com o erro nesse seu algoritmo novamente. Então, esse é um mecanismo de feedback, em que sempre o próximo valor vai depender do último. Então, passando aqui pelos algoritmos proporcionais, integrais e derivativos. O que isso quer dizer? O que eles fazem? Basicamente, o algoritmo proporcional, o que ele vai fazer? Ele vai checar
a diferença desse seu erro, certo? E então, quanto maior for o seu erro, maior vai ser esse seu output do controlador. Quanto menor for o seu erro, menor vai ser esse seu output. Então, é bem direto realmente. É um algoritmo proporcional. Quanto maior for o seu erro, maior vai ser esse seu output, multiplicado pela nossa constante Kp, que é a constante proporcional, para chegar no seu resultado. O algoritmo integral, ele vai fazer uma coisa que é uma falha que a gente tem nesse algoritmo proporcional. Como funciona esse algoritmo proporcional? Gente, um adendo. Isso aqui eu estou explicando como funciona, mas isso aí eu vou falar mais para frente visualmente. Eu tenho um gráfico aqui para mostrar para vocês, para ficar um pouquinho mais tranquilo de entender. Então, não se preocupem com isso. Mas, basicamente, após a aplicação do algoritmo proporcional, a gente percebe que quanto mais próximo a gente estiver desse valor, menor vai ser o nosso valor de erro. E quanto menor for esse nosso valor de erro, menos esse nosso algoritmo vai se ajustar. Então, vai chegar um ponto em que esse algoritmo vai acabar se estabilizando em um valor um pouco diferente do nosso valor esperado. Ele não vai estar tão preciso assim como a gente esperaria. Então, nisso entra o nosso algoritmo integral, que ele vai fazer o quê? Ele vai ver esse histórico de erros que vão sendo somados aí, que vão dar essa diferença no final, e ele vai corrigir para isso. Então, ele vai fazer esse somatório desses erros multiplicados pela nossa constante KI, que é a nossa constante de integral, certo? E esse valor aí, quando somado ao nosso algoritmo proporcional, vai corrigir esses erros acumulativos aí, que são decorrentes do algoritmo proporcional. E, por último, a gente tem o algoritmo derivativo, que o que ele vai fazer? Quem aí já viu cálculo vai saber que uma derivada é nada mais do que a taxa de variação de algo. Ou seja, a aceleração é a taxa de variação da velocidade. A velocidade é a taxa de variação do tempo. Então, como a gente está vendo a taxa de variação aí desse algoritmo, com o nosso algoritmo derivativo, a gente vai conseguir ver se essa nossa faixa, se esse nosso valor está, de repente, crescendo rápido demais ou crescendo lento demais. E isso aí vai ajudar a gente a modular para a gente não dar overshoot, como a gente diz. A gente corrigir demais esse valor a ponto de ele passar do valor que a gente espera. E aí, na próxima iteração, ele vai falar, putz, esse valor está alto, vamos diminuir. E ele diminui demais esse valor e vai passar de novo, só que para baixo dessa vez. Então, esse algoritmo derivativo ajuda a gente nisso, em impedir esse overshoot. Dito isso, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui. Ele ilustra muito bem isso que eu falei para vocês. A gente tem as três constantes, Kp, Ki e Kd. Como eu falei, a constante proporcional, a constante integral e a constante derivativa. E temos aí, definido como o nosso valor esperado, o nosso valor específico que a gente quer que esse nosso controlador alcance, certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tunar esses valores de Kp, Ki e Kd para que o nosso controlador exerça a função que a gente espera dele. Como eu disse, o valor Kp ele é proporcional, então ele vai falar, olha, está muito abaixo aqui, vamos subir. Está muito alto, vamos descer. Então, é isso basicamente que ele faz primeiramente. Então, se vocês podem dar uma olhada, ó, ele vai ficar proporcional. Ele cresce, depois ele diminui, depois ele cresce novamente. Mas qual que é o problema desse nosso Kp? Ele não tem muita precisão. Ele vai estar um pouco distante ainda do valor que a gente espera. Ele não vai subir e descer na proporção que a gente espera. Então, se vocês forem ver ali, ó, depois que o Kp se estabiliza, o nosso valor medido vai se estabilizar lá para 0,8, quando o nosso valor esperado é 1. Então, isso aí não está servindo tanto para a gente assim. O que a gente faz, então, para melhorar isso aí? A gente vai partir para o nosso valor KI. O que o KI vai fazer? Ele vai trabalhar essa parte integral
que vai ver essas somas cumulativas de erro para trazer esse nosso valor mais próximo do valor ideal que a gente está esperando. Então, após o KP ser finalizado, ele vai se manter um pouco distante. Quando a gente aplica o KI, você vê, ele vai lá e chega mais próximo do nosso valor. Mas, como vocês podem ver, ainda mesmo depois da aplicação do KI, a gente tem esse overshoot que eu falei. A gente ajustou demais esse valor para crescer. Ele passou do valor que a gente esperava. Depois ele falou, olha, estou muito alto, vou descer. Ele desce demais, depois ele vê que está muito baixo, sobe. Ele sobe demais. Até se estabilizar, ele vai levar um tempo. Então, nisso, a gente aplica o nosso KD, nosso constante derivativo. A gente vai ver realmente essa taxa de variação, se ela está muito alta ou muito baixa, e vai ajustar isso para que o nosso sistema se mantenha no nosso valor esperado. Então, você vê que depois que a gente tuna o KD, a nossa curva aí do nosso valor medido, ele vai se adequar muito mais ao nosso valor esperado. Vamos ver, depois dessa parte aqui de sistemas P&D, vamos ver se surgiu alguma dúvida aí, se alguém está com um pouco de dificuldade para acompanhar, se a gente seguir no mesmo passo. Porque depois, no final, a gente vai ter um exemplo bem sofisticado aí para dar uma olhada no MATLAB. Bom, beleza. Vamos dar seguimento, então, aqui. E vamos falar agora um pouquinho, agora que vocês já viram o que é um sistema de controle, o que é um sistema de controle P&D, as ferramentas e opções que a gente tem com o MATLAB para trabalhar esse sistema de controle, certo? Uma grande vantagem que a gente tem com o Simulink, principalmente o MATLAB e o Simulink, é fazer essa modelagem e simulação física e visual dessa sua planta. Vocês lembram que eu falei anteriormente que geralmente a gente tem que fazer uma modelagem matemática dessa nossa planta, ou seja, a gente vai ver esse sistema que vai ser controlado e vai fazer uma modelagem do que a gente espera, por exemplo, quando a gente entra com um determinado valor de controle, que valor de saída que ele vai nos oferecer. Então, a gente não precisa trabalhar com essa modelagem matemática aqui se a gente tiver um sistema já modelado como o nosso, como o sistema que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente faz uma modelagem física usando o Simulink. Dessa maneira, a gente consegue ter um controle, uma simulação de uma maneira muito mais simples, muito mais simplificada, muito mais fácil do que a gente ter que desenvolver um modelo matemático complexo para representar nosso sistema. Muitas vezes, esse modelo matemático também não é nem possível de se alcançar, seja por complicações demais, pelo nosso modelo ser muito, muito complicado de se modelar. Então, a gente tem que partir para simulação, realmente. Às vezes, teste empírico, a gente vai fazer esse controle e vai na tentativa e erro, ver se isso vai funcionar, mas com o Simulink a gente não precisa disso. A gente consegue fazer essa modelagem e simulação do nosso sistema previamente, trabalhar com esse sistema de controle ali, para que quando a gente termine de modelar esse nosso sistema de controle, ele já esteja funcionando certinho com o nosso sistema a ser controlado, com a nossa planta. Ele foi treinado, ele foi tunado, né? Ele foi adequado para trabalhar com essa nossa planta já modelada no Simulink. Além disso, temos o Control System Designer e diversos aplicativos para poder você projetar e tunar esses compensadores de feedback para você tunar essas constantes, como eu falei, constante KI, KP, KD,
para que você consiga fazer essa tonagem de maneira muito mais simples e precisa, certo? Para poder desenvolver esses compensadores de circuito fechado, avaliar esses parâmetros de desempenho, para poder melhorar esse tempo de subida, a margem, o overshoot, para a gente evitar que nosso sistema demore muito para se estabilizar, certo? Tudo isso a gente consegue fazer aí no Control System Designer. Além disso, com o Simulink é muito fácil, depois que você termina de fazer sua modelagem, seu sistema de controle, fez a sua modelagem física lá do seu sistema a ser controlado, da sua planta, você pode utilizar o Simulink para poder embarcar esse seu sistema no seu controlador que você está desenvolvendo. Com suportes de hardware que a gente tem com o Simulink, você pode estar utilizando aí um Arduino, que é um hardware mais acessível e baixo custo, ou um hardware específico que você está desenvolvendo. Mas com o Simulink, então, depois que esse seu sistema está funcionando, já está validado, você consegue embarcar isso aí facilmente com esse suporte de hardware. Inclusive, realizar os testes com o hardware in the loop. Ou seja, você vai conectar o seu hardware ali no Simulink, você vai utilizar seu controle e o próprio hardware, o próprio Simulink, vai estar pegando esse feedback do seu hardware e você vai estar tendo esses dados para poder melhorar a sua modelagem, sua simulação, seu controle, tudo isso em tempo real, usando o seu próprio modelo na vida real mesmo, seu hardware. Esse que é o hardware in the loop. Você deixa o seu hardware lá funcionando com o seu modelo para poder fazer ele funcionar da melhor maneira possível. Dito isso, vamos dar uma olhadinha numa demonstração de um controlador PID, desses que a gente tem, Simulink. E a gente vai partir agora, então, provavelmente para o MATLAB. Então, se vocês tiverem alguma dúvida a tirar anteriormente, alguma coisa a acrescentar, fiquem à vontade, tá, gente? A gente vai levar um tempinho aqui explorando esse nosso sistema. Só para confirmar para a gente, vocês estão conseguindo ver a tela do meu MATLAB aqui certinho? Sim, valeu, Marcelo. Beleza. Então, se vocês quiserem acompanhar esse modelo aqui comigo, o Leandro vai estar deixando aí para vocês no chat, aqui no bate-papo, um comando que vocês podem colocar no MATLAB de vocês, que ele vai abrir exatamente esse modelo aqui para que vocês acessem, certo? O Manuel fez uma pergunta interessante aqui, legal. Como é feita a conexão com o hardware no Simulink para fazer essa conexão de hardware in the loop? Manuel, no finalzinho aqui da apresentação, quando a gente terminar de falar sobre esse sistema de controle, eu abro aqui o Simulink e mostro para você como que funciona essa integração com o hardware. Tatiana também, o pessoal está bastante interessado aqui em hardware in the loop. Eu vou abrir para vocês aqui no final para poder vocês darem uma olhada, certo? Então, esse sistema aqui, a gente está olhando o controle de temperatura em um heat exchanger, um radiador, certo? Então, como que isso aqui está funcionando? A gente tem o inflow de líquido, o tanque aqui onde ele vai estar sendo resfriado e o nosso fluxo de me fugiu agora a palavra, mas vai voltar daqui a pouquinho. Mas, enfim, temos nosso fluxo de vapor, voltou, vapor, que vai estar passando por aqui no nosso radiador, certo? Então,
primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai usar dados que a gente já mediu para modelar as dinâmicas desse nosso radiador. Então, a gente vai estar usando um modelo de PD aqui, tem diversas formas de você ajustar esses nossos valores PD, né? O KP, KI, KD. A forma que a gente está usando aqui é a derivativa, a forma de primeira ordem mais dead time. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai dar um valor inicial da voltagem, vai ver o efeito que isso aí vai ter no nosso tanque, na temperatura e pelo tempo, e a gente vai medir essa resposta aí, certo? Então, eu vou estar utilizando aqui a ferramenta que a gente tem do Live Editor para poder rodar uma sessão de cada vez. Então, vamos lá, Run in Advance. Certo, então, vocês podem ver, a gente plotou os dados aqui que foram medidos. Vou abrir isso aqui numa figure para a gente avaliar melhor. Aqui está. Então, a gente pode ver aqui, ó, que no 1 é o nosso valor que a gente está esperando. A gente quer que ele fique nesse valor, certo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente ativou nosso controlador. Nosso controlador não, desculpa, nosso sistema, para poder pegar aqui uma fração de tempo em que a gente pode analisar como ele está funcionando, certo? Então, após isso, a gente tem esses valores de T1 e T2, e eles vão ser utilizados aqui nesse nosso método de primeira ordem mais dead time para poder a gente tornar esses nossos valores, né, de KP, KI e KD. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos rodar mais essa sessão. Calculamos os valores de tau e teta, que são valores utilizados nesse nosso método de primeira ordem. Vamos dar Run and Advance de novo. Run Advance. A gente tem aqui, ó, então, a gente vai estar medindo, né, a resposta que a gente esperava do nosso dead time mais primeira ordem, que é o método que a gente está usando para calcular, e a resposta que foi realmente medida, certo? Então, Run and Advance. E Run and Advance. Então, a gente pode olhar aqui, ó, vamos abrir novamente essa figura. Esse é o nosso valor calculado esperado. Vocês podem ver a curva é bem suave e ela se estabiliza muito bem aqui no nosso 1. E esse foi o nosso valor medido. O valor bate realmente a curva que a gente quer, mas como vocês podem ver, a vida real é um pouquinho mais inconstante do que uma simulação. A gente tem alguns distúrbios, algumas variâncias, né? Ela não vai sair perfeitamente exatamente como na nossa simulação. Certo. Então, agora que a gente viu que o nosso modelo experimental está ok com os dados que a gente coletou, a gente vai dar uma olhadinha aqui no nosso controle de feedback. A gente tem a disturbance, a gente tem a variância, certo? E a voltagem que a gente está aplicando aqui na nossa válvula, que está permitindo a passagem do vapor. Então, vamos rodar aqui, Run Advance, a gente dá uma olhadinha. Certo. Então, isso aqui são coisas mais técnicas, mais específicas, né, sobre o modelo matemático, realmente como funciona esse modelo de primeira ordem mais dash time. Então, não vou estar me aprofundando tanto nisso. Aqui a gente está olhando só um pouco sobre o sistema de controle com MATLAB, não vamos olhar muito sobre o cálculo que está por trás disso. Mas, então,
após calcular nossas funções de transferência, né, o nosso modelo fica assim, e esse é o nosso modelo de feedback. Então, para ver como ele performa, vamos rodar novamente aqui. E olha só. Vocês podem ver, nossos valores não estão tonados ainda. Olha, não estão ajustados. Então, a gente tem esse overshoot, ele esquenta demais, e aí ele vai, resfria novamente, mas ele resfria um pouco demais, aquece um pouco demais, e ele vai se estabilizando, certo? A gente tem essa resposta aí com um pouco de overshoot. Deixa eu voltar aqui pelo editor. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos reduzir um pouquinho o KC para aumentar um pouco a estabilidade. Ele vai demorar um pouquinho para poder chegar no valor, mas ele não vai ter esse overshoot todo, não vai ter tanta instabilidade. Então, se a gente rodar essa sessão novamente, a gente reduziu esse valor que a gente delimitou de 1,23 para 0,9. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Legal. Então, essa aqui é nosso ajuste linear. Aqui, nosso ajuste quadrático, né? Então, após isso, vamos voltar aqui, Vector. A gente pode ver que, utilizando, então, os valores mais baixos, a gente diminui esse overshoot que a gente está dando aqui. Além do feedback, a gente tem esse controle de feed-forward. O que ele está fazendo? Ao invés de só analisar a temperatura final do nosso tanque, ele vai estar analisando a temperatura inicial que a gente está inserindo, passando pela nossa válvula. A gente vai estar utilizando isso para poder controlar melhor o sistema. Então, se a gente dar uma olhada. Aqui. E aqui, ó, podemos comparar os dois designs. Então, aqui, esse é o nosso modelo anterior que a gente calculou, certo? Com o feedback. E está tendo o nosso overshoot. E com o feed-forward, como vocês podem ver, ele volta dessa nossa oscilação muito mais rápido. Porque, além de medir essa nossa oscilação pela saída do nosso sistema, a gente consegue medir também o que a gente está inserindo, né, pela nossa válvula de vapor. E, por fim, a gente tem o nosso modelo Simulink, para a gente dar uma olhada, com um guizinho interativo. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Legal.
Opa, deixa eu... Então, esse é o nosso modelo aqui do nosso sistema de controle feito com o Simulink. A gente tem aqui a nossa disturbance, né? Nosso ambiente gerando variações. Nosso controle feed-forward e feedback que a gente desenvolveu ali, certo? Esse é o nosso set point, nosso valor que a gente espera. E essa aqui é a nossa planta. A gente tem disturbance da nossa planta e a planta do nosso radiador em si, certo? Então, saindo do nosso controlador, a gente tem o sinal de controle. Saindo da nossa planta, a gente tem realmente a temperatura. E aqui a gente tem a disturbance para a gente dar uma olhada em como que está funcionando isso aqui. Então, vamos rodar essa nossa simulação. A gente vê como cada etapa interage com o processo. Então, deixa eu fechar figure, simulação. A gente tem nosso Heat Exchanger Control aqui. Então, a gente pode ver aqui, ó, como que o nosso sistema se comportou no final. Esse aqui é somente com o feedback. Vamos ver com feedback e feed-forward. Como que ele se comporta. Vamos dar start na simulação. Então, vocês podem ver aqui, ó, que a disturbância está aqui resfriando nosso sistema, ele está em -1. O que a gente quer fazer para manter a temperatura é aquecer esse nosso sistema utilizando a nossa válvula de vapor. Tá me fugindo o tempo todo a palavra, desculpa, gente. A gente quer aquecer novamente o sistema usando a nossa válvula de vapor. Então, o que a gente tem aqui na saída do nosso controlador é a voltagem que a gente está aplicando nessa válvula para permitir que o vapor entre. Então, ó, aqui a gente está com a disturbância, o sistema começa a resfriar, e logo a gente pode ver, ó, nosso controlador aumenta a voltagem para que ele se aqueça novamente. Conforme ele vai aquecendo, essa voltagem vai diminuindo novamente. Vocês podem ver, deu um pouquinho de overshoot aqui. Essa voltagem vai aumentando novamente e chegou a uma voltagem constante. Como a disturbância é constante, a nossa temperatura se permaneceu constante também, certo? Aqui a gente consegue dar uma ajustada nos parâmetros para poder ver como que isso aí como ele se comporta, né? Então, se a gente simular com um pouquinho a mais aqui, ó, de ganho, vocês podem ver, a simulação ela foi muito mais abrupta. Ela aumentou essa nossa temperatura muito mais rápido, o que fez que desse um overshoot maior. Então, ela diminuiu muito mais. E, após isso, ela chegou num equilíbrio também, certo? Aqui a gente consegue mexer um pouco no delay, de quando que vai começar. Ó. Vamos voltar isso aqui para 1. E dar uma analisada só no delay. Diminuir um pouco mais. Vamos para a simulação. E começar uma com menos delay. Como você pode ver, com menos delay, ele começa a agir muito mais rápido. Então, não tem tempo dessas medidas serem processadas e o tanque superaquece muito mais rápido, certo? Depois ele se resfria, aquece novamente e entra
no equilíbrio. Por outro lado, se a gente deixar esse delay muito alto, vamos começar com delay assim. Nossa temperatura vai cair mais antes de ele começar a fazer efeito, depois ele vai dar um overshoot um pouco maior e vai demorar mais. Então, todos esses valores, como vocês podem ver, eles têm que ser muito bem calibrados, certo? Existem processos para fazer, a gente pode fazer isso manualmente, por modelagem matemática, usando cálculos, como mostrei aqui, mas também existem processos para fazer isso de forma mais automática, digamos assim, utilizando inteligência artificial, usando redes neurais artificiais. Isso aí vai ser tópico de um webinar um pouco mais para frente, para quem se interessar, para poder fazer a tunagem fina desse sistema de controle, né? Mas essa aqui é mais uma demonstração sobre como que a gente pode estar utilizando o MATLAB e o Simulink com esse nosso sistema de controle para poder tornar o nosso trabalho muito mais fácil. Vocês podem ver, a gente consegue fazer um modelo muito bem didático, explicativo, usando o Simulink, em que a gente pode mexer nos parâmetros facilmente, mudar nosso modelo de visualização para poder ver como cada tipo de modelo funciona da melhor maneira, certo? Qual que é o que a gente quer usar. Isso aqui é, como, por exemplo, sem controlador nenhum. Então, esse nosso sistema está lá, solto. Então, ele vai se resfriar até chegar na temperatura do nosso sistema ambiente, certo? Apenas por feedback, vamos dar uma revisada. Ele dá um pouquinho de overshoot, primeiramente ele começa a resfriar. Quanto mais ele resfria, maior é a voltagem que ele vai liberar. Então, ele, conforme ele começa a esquentar, diminui um pouco e se estabiliza. Com só o feed forward, a gente tem um resultado bem mais estável, como vocês podem ver. E utilizando os dois, a gente, a gente consegue manter esse resultado estável e agindo de maneira mais rápida, certo? Com os nossos dois tipos de utilização. Eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre o sistema de controle hoje. Vocês aí, gente, vão fazendo perguntas, qualquer questão que vocês tiverem, certo? Vou mostrar aqui agora para vocês que estavam interessados, ó, como que a gente faz para poder olhar nosso suporte para hardware, certo? Se a gente voltar aqui, ó, no MATLAB Home, a gente tem aqui, ó, add-ons. Abrindo aqui, a gente vê aqui, ó, Get Hardware Support Packages, certo? Então, aqui, a gente consegue ver os pacotes de suporte para hardware que a gente pode utilizar com o MATLAB, com o Simulink. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, suporte do Arduino para o MATLAB, em que a gente consegue conectar e utilizar a linha de código do MATLAB para poder trabalhar com o Arduino. Aqui, o suporte package com o Arduino com o Simulink. Então, ele vem com bloquinhos referentes ao Arduino, o suporte para ele reconhecer seu Arduino quando você conectar no seu computador. Então, o Simulink tem diversos desses suportes para hardware já disponíveis aqui para vocês usarem. Alguns deles são da própria Networks, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, tem o símbolozinho da Networks, são oficiais. Alguns deles são desenvolvidos por usuários, para você conseguir utilizar.
Como esse aqui, ó, o Legacy MATLAB Support do Arduino, é um suporte mais antigo que a MathWorks, não suporta mais, mas a comunidade permanece, quem quiser utilizar. Aqui, ó, Embedded Code Target para o Arduino, feito pela comunidade. Então, a gente tem diversos desses pacotes de suporte aqui para poder utilizar com o MATLAB e o Simulink, certo? Então, se vocês derem uma olhadinha aqui nesse Add-on Explorer, vocês vão achar bastante coisa interessante. De novo aqui, ó, Add-ons. Aqui onde você consegue ver as toolbox que você tem e também esses pacotes suporte de hardware que vem aqui com o MATLAB, que você pode utilizar da comunidade ou mesmo o próprio Methods que criou. Boa tarde, Demetrio. A apresentação vai estar disponibilizada sim, ela foi gravada e vai ser disponibilizada no nosso canal da Opencast do YouTube, então quem quiser acompanhar depois, o Pedrinho vai falar mais sobre isso depois, mas vai sim, a gente disponibiliza depois a apresentação para vocês. E só dando um spoiler também aqui de um próximo webinar que a gente vai estar fazendo, a Natasha perguntou mais cedo sobre algoritmos de otimização aplicados no Simulink. A gente vai fazer mais para frente um webinar também sobre sistemas de controle aplicados com inteligência artificial no MATLAB. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esses algoritmos de otimização, como fazer essa otimização com inteligência artificial, para a gente não precisar modelar tudo isso na mão, até porque existem sistemas que são muito complexos para isso, a gente não seria nem viável, certo? Um sistema de direção autônoma ou de estabilização de voo são variáveis muito delicadas que têm que ser operadas de forma muito precisa, então a gente pode utilizar esses algoritmos de otimização com inteligência artificial e fazer isso de uma maneira muito mais prática e precisa, né? A gente tem tempo de apresentação ainda, gente. Quem tiver dúvidas, perguntas, não hesitem em mandar. E a gente faz essa troca aí de informação. Bom, acho que, então, eu só consegui acompanhar bem a apresentação, né? Nesse ponto, ninguém está mandando mais nenhuma pergunta. Então, quero agradecer a vocês por terem participado, espero que tenham aproveitado a apresentação, né? Espero que tenham saído daqui com uma coisa nova, que tenham visto um pouco mais sobre o sistema de controle, sobre como a gente consegue utilizar o MATLAB, o Simulink, né? Agradeço bastante a participação de vocês. Pedrinho e Leandro, querem também dar suas... Licença. Queria também agradecer a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que participou.
respondendo algumas perguntas aqui. A apresentação ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. Eu acredito que até sexta-feira ela seja disponibilizada. Também vão ser disponibilizados certificados de participação com carga horária. E fiquem ligados no e-mail de vocês que eu vou estar mandando essa semana ainda, ok? Mas eu gostaria de agradecer bastante todo mundo que participou, todo mundo que está aqui. Só agradecer mesmo. Muito obrigado. Eu agradeço bastante também. Espero a presença de vocês em nossos próximos webinars. E por hoje é só.